Olá, vamos começar mais uma aula de probabilidade, continuando a nossa aula de terça passada. Então, vamos lá? Vamos compartilhar aqui. Muito bem. Então, hoje é a nossa segunda aula de probabilidade. A gente vai ficar ainda nessa primeira parte de definição, notação, representação e conceitos de um evento simples ou qualquer, certo? Não tem nenhum exemplo nesta aula de evento impossível e evento certo. E aí, para essa aula, eu trouxe mais alguns exemplos, para vocês entenderem os conceitos de probabilidade simples. Na quinta-feira, eu vou trazer mais alguns exemplos, inclusive de evento certo e evento impossível de novo. Inclusive, já está prontinha a aula de quinta, também para finalizar essa parte de probabilidade simples. Combinado? E só então a gente vai fazer as que a gente chama de operações com evento. União, interseção, relembrar o que é isso, né? Complementar de um evento, e para a gente ver o que é probabilidade de um evento complementar, probabilidade da união, como é que é a segunda etapa, né? Que aí vem também outros teoremas e propriedades, ok? Então, vamos lá. Hoje são 12 exemplos, e aí depois eu deixei 8 exercícios. E aí, na próxima aula, também temos 11 exemplos e 8 exercícios, combinado? E aí a gente fecha essa parte de probabilidade simples e começa os outros tipos, com os outros títulos, né, de classificações de probabilidade. Ao retirar uma carta do baralho, qual é a probabilidade de se obter? Não tem jeito, né? Análise combinatória, probabilidade, eu já falei isso, trabalha com os jogos de azar. Então, se por um acaso você nunca jogou um baralho na vida, você não vai resolver a questão, tá? Você tem que conhecer um dominó, o dado, um baralho, como já dei um exercício do jogo da loteria, enfim. Tem que conhecer alguns aspectos daqueles jogos para poder resolver a questão. É uma questão bem simples, mas se você não conhece o baralho, aí fica bem difícil, né? Aqui eu trouxe, claro, para quem nunca viu um baralho ou nunca jogou nada, um baralho tem 52 cartas compostas de... aqui vocês podem ver, né? As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei. São 13 cartas de cada naipe, com 4 naipes. Paus, ouro, copas e espada, tá? Então, se você pega as 13 cartas de cada naipe e multiplica por 4, dá 52 cartas. Então, esses são os casos possíveis da retirada de uma carta do baralho. Então, quando você retira uma cartinha só do baralho, você vai ter essas 52 possibilidades, que são as 52 cartas do baralho. E quando a gente fala de retirar uma carta de um baralho, a gente está falando de um baralho simples, que são essas 52 cartas. Não esquece, mas buracos são 2 baralhos. Não. Quando a gente fala retirar a carta de um baralho, é um baralho simples, tá? Um bolinho desses, com as 13 cartinhas, cada uma do seu naipe. E aí tem algumas opções, que vai ter um evento diferente, cada uma delas, apesar do espaço amostral ser o mesmo, que são as 52 cartas do baralho. Então, letra A, uma carta representada por uma letra. Quais são as letras, né? As, valete, dama e rei. 4 letras, certo? Só que como nós temos 4 naipes, seria 16 letras em um baralho simples. Então, a gente tem aqui, como eu não enumerei, toda vez que a gente não enumera, a gente acaba usando casos favoráveis e casos possíveis, que eu já expliquei isso, né? Então, a gente tem as 16 cartinhas de letra sobre as 52, que quando você simplificar... Acionar minha canetinha aqui.
quando você simplificar por 4, dá 4 trezeavos. E aí dividiu, chega na forma unitária, multiplicou por 100%, chega na forma percentual. Muito bem. Observe que a probabilidade de cair uma letra, ela se eu tenho 4 letras em cada naipe, a gente poderia colocar direto, inclusive, 4 trezeavos, né? Porque independente de qual for o naipe, a gente tem 4 letras por naipe, né? Então, aqui, essa resposta final, ela é meio que intuitiva também, né? Que a gente enxerga aqui no baralho. Letra B. Uma carta de copas. Então, copas é esse símbolozinho aqui do coração vermelho, né? Então, se eu quero tirar uma carta de copas, quantas cartas de copas eu tenho? 13 cartas, porque cada naipe tem 13, né? As mesmas 13. Então, a probabilidade é 13 sobre 52. E aí, de novo, se eu simplificar aqui em cima e embaixo por 13, vai dar 1/4. E, obviamente, que se eu tenho 4 naipes, né? E eu vou querer tirar um naipe, eu vou ter 1/4 de chance disso acontecer. Aqui não tem essas reticências, é 0,25 exato, e que vai dar 25%, né? Aproximado não, é exato. É que eu aproveitei aqui a letra A e fui editar e ficou essa coisinha aí. Letra C, um rei. Bem, o rei tá aqui. Eita. Um rei. Esse casinho aí. Eu tenho 4 reis no baralho inteiro. Um rei de paus, um rei de ouros, um rei de copas e um rei de espada. Então, seria 4 de 52. Que se eu simplificar por 4, vai dar 13 aves. É claro que é 1 a cada 13, 1 para 13, né? Também é aquela relação básica, porque eu tenho um rei para cada naipe, tá? Então, um rei em cada 13 cartas. Também poderia fazer direto sem antes da simplificação, né? E aí aqui tem a forma unitária, que é só dividir, e a forma percentual. Eu não vou ficar repetindo isso que vocês já acompanharam, acho, na primeira aula, né? E aí eu coloco todas as formas ali para vocês acompanharem a resposta, se for o caso de uma questão múltipla escolha e tiver num outro formato. E o rei de espadas? Bem, quando ele pede um rei de espadas, ele está querendo um rei desse naipe aqui, tá? Especificamente, que corresponde a uma única carta. Então, é 1 sobre 52 e já é a fração irredutível, tá? Dividindo, dá esse valor, multiplicando por 100%, 1,9%. Então, assim, conhecendo, se você for olhar esse exercício, é muito fácil, né? Você tem lá a fórmula da probabilidade, que seria uma formulazinha, né? Casos favoráveis sobre casos possíveis, que você substitui os casos favoráveis e os possíveis, e simplifica, divide, enfim, e chega nisso, né? Já que probabilidade é montar uma razão, uma fração. E por que é tão simples esse problema? Porque eu vou retirar uma carta do baralho. Todas as vezes que eu tenho uma única decisão para tomar, eu não tenho conta a ser feita, lembra? Lá de análise combinatória. Enquanto essa decisão for simples, eu não puder subdividir em várias etapas, para que eu tenha no mínimo 2 etapas, né? Que eu possa usar o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem a priori, eu sempre vou ter essas questões bem simplesinhas. Então, o lançamento de uma moeda, de um dado, o nascimento de um filho, a retirada de uma carta, todas essas são decisões simples. A retirada de uma bola, de uma urna, decisões simples, tá? Então, tudo que tiver uma única decisão, é só montar a fraçãozinha e tá resolvida lá a sua questão de probabilidade. Aqui, de novo, outra questão tranquilíssima de probabilidade com uma única decisão para ser tomada, como a gente vai ver. A tabela a seguir, relativa ao ano de 2010, mostra as populações dos 4 distritos que formam certa região administrativa do município de São Paulo. E aí vem a tabelinha
Considerando-se a tabela apresentada, é correto afirmar que, em 2010, um habitante dessa região administrativa tivesse sido selecionado ao acaso, a chance desse habitante ser morador do distrito Jardim Paulista seria de. O que pode acontecer, né, como eu falei, é eles trocarem aqui a palavra probabilidade por chance, e aí, enfim, colocar para você fazer uma conta de porcentagem ou dar até a resposta em fração. E a gente sabe que a probabilidade é você medir a chance, né? Então, poderia substituir essa palavra chance por probabilidade e seria uma questão de probabilidade de fato, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui de amarelinho. Então, aqui a gente tem, ó, um habitante, eu coloco sempre de azul, né? O que é os casos possíveis. Então, tem um habitante dessa região administrativa. Na própria tabela já tem a quantidade de habitantes dessa região administrativa, o somatório, né? 290 mil. E o que ele quer? Que esse habitante seja morador do distrito Jardim Paulista. Então, onde é que está aqui o Jardim Paulista? Ó? Jardim Paulista, 89 mil. Então, meus casos favoráveis, 290, casos possíveis, que são os totais, 290 mil, ser do Jardim Paulista, 89 mil. Aí é só montar a probabilidade, que é 89 mil sobre 290 mil. E aí, a gente simplifica aqui por mil, que é cortar 3 zeros com 3 zeros, e sobra 89 sobre 290 na minha fração irredutível. 89 é um número primo, tá? Não tem outros divisores. Vamos lá. Um detalhe aqui que eu esqueci de falar. Deixa eu me lembrar aqui. Que eu pensei e já esqueci. Certo. Aqui, ó. Um habitante dessa região administrativa. Decisão simples, tá? Não vou tirar 2 habitantes. Vou tirar um habitante da região administrativa. Quando for uma decisão simples, aí é só montar a fraçãozinha e fica tudo tranquilo, tá bom? E aí aqui a parte unitária e relacionada ali o percentual, ok? Muito bem. Aí aqui eu já peguei algumas questões em que a gente vai ter mais. Não, a primeira ainda não, mas a número 4 já começa a ter um pouco, 2 decisões, 3 decisões para serem tomadas. E aí que vai entrar um pouquinho de análise combinatória, tá bom? Vamos devagarinho. Toda aula eu vou fazer assim, devagarinho. Próxima aula tá mais misturadinho. Umas mais fáceis e umas mais difíceis, bem misturadinho. Mas aqui é a segunda aula ainda, eu resolvi bem do mais fácil para o mais dificilzinho, tá bom? Uma urna contém 50 bolinhas, numeradas de 1 a 50, sorteando-se uma bolinha, qual é a probabilidade de que o número observado seja múltiplo de 8? Então, veja bem, ó, nesse universo, né, nesse espaço amostral, eu tenho 50 bolinhas numeradas de 1 a 50. Quando elas estão numeradas de 1 a 50, se considera todas as bolinhas diferentes, mesmo que elas tenham o mesmo formato e massa. Então, eu tenho 50 bolinhas diferentes lá naquela urna. Eu vou sortear uma bolinha, ó, uma bolinha. Decisão simples, tá? Então, é só montar a fraçãozinha. Qual é a probabilidade de que o número observado seja múltiplo de 8? E aqui de roxinho, então, tá os casos favoráveis. Então, lá dos casos possíveis, né, meu espaço amostral, são as 50 bolinhas que eu tenho. Lembrando que a gente pode usar a lista toda vez que a gente nos favorecer, e aí a gente vai estar contando unidade a unidade, e a fórmula é praticamente a mesma, né? Só vai mudar as notações. Aí a gente vai usar o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. E toda vez que for enumerável, a gente faz isso. Mas a gente, no grosso, acaba nunca enumerando, né? Porque quando a gente tem 2 decisões para tomar, por exemplo, raramente a gente vai usar uma lista, né? 2, 3, 4, 5 decisões para serem tomadas, a gente acaba sempre fazendo uma conta. Então, é muito raro aparecer a anotação do número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. É mais comum aparecer casos favoráveis sobre casos possíveis.
porque não existe essa enumeração de elementos. Se você fizer pela enumeração de elementos, com a notação de conjuntos, ótimo, e aí vai ter essa anotaçãozinha aí, igual a gente fez na última aula, tá? Que eu não vou ficar repetindo. E qual vai ser o meu evento? O número observado ser um múltiplo de 8. Ele é um múltiplo de 8 dentro desse espaço amostral de 1 a 50. Então, eu vou ter lá, ó, 8, 16, 24, 32, 40 e 48. São os múltiplos de 8 de 1 a 50. Tem que ser dentro do espaço amostral. E aqui eu tenho 50 bolinhas, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas, que é o número de elementos desse evento que eu chamei de A. Então, para montar aqui a probabilidade, número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral, que seria 6 sobre 50. Dá para simplificar por 2. Eu tenho aqui a minha fração irredutível, que provavelmente, se for uma prova múltipla escolha, vai representar a sua probabilidade. Aqui, depois da divisão, e aqui o valor percentual, tá bom? Qualquer um dos três representação válida, né? Vocês já sabem disso. Aí, a partir do número 4, como eu disse, ó, quantas bolas eu vou retirar? 2 bolas. É muito fácil identificar se o evento é um evento, não é evento simples, não, lindo. Se a decisão é uma decisão simples, para não confundir as nomenclaturas, tá? Se é uma decisão simples ou se é uma decisão que pode ser repartida em mais decisões. Então, aqui, ó, eu envolvi uma. Aqui eu estou envolvendo 2. Então, é bem tranquilo você identificar essa situação, tá? Numa caixa encontra-se 5 bolas, numeradas conforme indicada a seguir. E aí tem aqui as bolinhas somente com essas numerações. Retirando-se 2 dessas bolas da caixa, a probabilidade que ambas sejam ímpares é de. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar 2 bolas da caixa, certo? E essa retirada dessas 2 bolas da caixa vai compor o meu espaço amostral. Aí eu quero a probabilidade que ambas sejam ímpares. E aí aqui de roxo eu coloquei o que me favorece. Então, fazendo essas 2 retiradas dessas bolas da caixa, quais são as que as duas, ambas, são ímpares? Que é o que eu quero, né? Qual é essa chance? Então, em primeiro lugar, né? Qualquer uma dos casos, tanto os possíveis quanto os favoráveis, eu vou ter 2 retiradas da bola, primeira e segunda. Só que nos possíveis, que eu vejo o total, é o total sem essa característica. Então, eu estou considerando as 2 retiradas com bolas pares e também com bolas ímpares, tá? Todas as possíveis. E aqui, quantas bolas eu tenho nessa urna? 5. Somente 5. Então, eu tenho aqui 5 possibilidades para a primeira bola e 4 para a segunda. Por quê? Porque eu vou retirar 2 bolas da caixa, tá? E aí, claro que se eu tirar um número, já foi eliminado, o outro ficam 4 sobrando, né? Porque não é com reposição. E aí fica 5 vezes 4, 20. E por que aqui ficou 3 vezes 2, 6? Porque quais são os números ímpares, né, que eu tenho dentro dessa caixa? O 21, o 35 e o 63. Eu só tenho 3 bolas ímpares, que é o que me favorece, dentro dessa caixa. Então, 3 para a primeira retirada e 2 para a segunda. 3 vezes 2, 6. Na hora que eu for montar a probabilidade, é só colocar favorável sobre possível, e nesse caso aqui, simplificar por 2 dá 3 décimos, que é 0,3 ou 30%, e tá resolvido o probleminha, tá? Então, às vezes, o problema pode parecer difícil, mas é um problema muito tranquilo. Tem que prestar atenção na quantidade de decisões que você vai tomar, para saber se é só montar a fração ou vai ter que fazer alguma continha. E fazendo o problema com tranquilidade, pautada naquilo que vocês já aprenderam em análise combinatória. Combinado? Então, muito bem. Aí a gente tem a seguinte situação. Número 5. E aí, vou misturar tudo, tá? Permutação simples, permutação com elementos repetidos, permutação circular, combinação, tudo que a gente tiver direito aqui, tirando o arranjo que não serve para nada,
Todos os outros métodos de contagem sem seu arranjo, eles aparecem aqui nos nossos exercícios, né? Então, número 5. Um dos anagramas da palavra amor é escolhido ao acaso. Qual é a probabilidade que no anagrama, apareça a palavra Roma? Então, vamos raciocinar aqui, ó. Os anagramas da palavra amor, que eu coloquei de azul, é o meu espaço amostral, tá? Como é que eu calculo a quantidade de anagramas? Ou vou escrever todos os anagramas numa lista, mas não precisa, né? A gente já sabe que calcular qualquer anagrama de qualquer palavra é um caso de permutação e vai ser simples quando não tem letras repetidas e vai ser com repetição se eu tiver letras repetidas. Então, aqui, amor não tem letras repetidas, vai ser uma permutação simples. Como é que eu resolvo a permutação simples? Eu tenho 4 letras, então fica 4 fatorial, né? E 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Então, eu tenho 24 anagramas da palavra amor no meu espaço amostral, que está sendo lá escolhida ao acaso. Muito bem. Qual é a probabilidade que no anagrama apareça a palavra Roma? Tá? E aqui tá de roxinho. Eu quero essa probabilidade aqui. Muito bem. Roma é o único anagrama da palavra amor. A gente já fez aquela lista e eu acho que vocês se lembram que Roma é um anagrama da palavra amor. Então, a probabilidade é 1 sobre 24, já é a fração irredutível. Tá? 1 sobre 24, aqui é o valor unitário e o percentual. E acabou, tá? Então, é claro que vai ter, como eu disse, né, seria, digamos, um sistema híbrido aqui, né? Os casos favoráveis, a gente fez uma listinha, Roma é uma palavra, e os casos possíveis a gente fez uma conta, e eu falei que isso vai acontecer muito em probabilidade, né? Nem tudo é possível que você faça uma conta, ou fica desnecessário fazer uma conta, tá bom? Questão 6. Formam-se todos os números naturais de 5 algarismos distintos. Então, a gente já está careca de formar todos os números naturais de 5 algarismos distintos. Já estamos cansados de fazer essa conta, que seria o nosso espaço amostral. Então, casos possíveis, como são 5 algarismos... não, eu não poderia fazer assim. Comi mosca. Ah, não, é porque eu vou usar os algarismos 1, 2, 3, 4, 5. Desculpa, posso sim. Ou poderia fazer assim, né? Que nada me impediria. Dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Que é o normal, né? Que a gente monta de todos os números naturais de 5 algarismos. Como eu só vou usar 1, 2, 3, 4, 5, isso é extremamente importante, não tenho zero e ele é distinto, aqui eu tenho 5 possibilidades, aqui 4, aqui 3, aqui 2, aqui 1, e vai dar quanto? 120, certo? Ou faço direto a permutação dos 5, porque eu vou permutar todos os algarismos, né, para a gente poder formar um novo número, que é 5 fatorial, que também é 120, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí eu vou sortear um desses números. Qual a probabilidade de se obter um número par? Aí tá aqui de roxinho que eu quero. Que esse número seja um número par. Aí, o que eu fiz aqui? Aí eu usei, sim, o princípio fundamental da contagem por causa desse último númerozinho, tá? Aqui nos algarismos das unidades, pode entrar quem? Pode entrar o 2 e o 4. Eu tenho duas possibilidades. Aí, a partir do momento que eu usei o 2 e o 4, ou o 4, né, por exemplo, 2, aí sobra para a dezena de milhar 1, 3, 4 e 5. Aí usei mais 1, sobra 3, usei mais 1, sobra 2, usei mais 1, sobra 1. Então, a conta fica assim, né? 2, a gente começa pelo final, não adianta as dificuldades. Tudo que a gente vê em análise combinatória continua válido em probabilidade, tá? Daqui das unidades de milhar, a gente vem para as dezenas, tá? E aí sobram 4 números, depois 3, depois 2, depois 1, e aí faz o produto da 48. Eu poderia também, né, misturando um pouco com permutação, colocar assim, tipo, ó, duas possibilidades aqui na unidade de milhar
e aqui eu colocar permutação de 4, tá? Que são os 4 algarismos que sobram, já que eu não tenho zero, e aí daria 24 vezes 2 igual a 48. É claro que a gente vai começar, como eu já mostrei para vocês, a resolver uma questão diferente da que o colega resolveu, né? Acaba que cada um vai ficando com o seu método que faz aquilo ali mais fácil. E a probabilidade é o quê? Montar os favoráveis, que é 48, sobre os possíveis, que é 120. E aí, aqui no caso, se você não enxergasse, né? Vai simplificando devagar, mas poderia ter simplificado direto por 24, que daria 2/5, 0,4 ou 40%. Tá bom? Esse método de simplificação, ele vai variar, tá? Inclusive, é muito comum, eu vou fazer isso para umas contas ainda maiores, que se faça assim, por exemplo, como aqui eu tenho 4 fatorial, né? Vezes 2, por exemplo, e embaixo, né? Eu tenho 5 fatorial, eu não resolver, eu deixar as contas indicadas para poder fazer uma simplificação aqui, ó. Por exemplo, 5 vezes 4 fatorial, corta, e aí fica quanto? 2/5, tá vendo? Então, às vezes, se deixa a conta, quando o valor é muito grande, não se resolve, se deixa a conta para poder simplificar mais rápido. Isso é bem comum, você que estiver tendo aula num cursinho, né, disso acontecer. Um professor de matemática colocar as contas dessa forma, sem ser através dos resultados. Você vai fazer um concurso sem calculadora, quanto menos contas você fizer, de divisão, melhor, né? Então, a simplificação é a forma de você conseguir isso mais rápido. Muito bem. Questão 7. 4 pessoas, dentre eles um casal, vão sentar num banco de jardim com 4 lugares. A gente já ficou careca de fazer essas questões, né? Qual é a probabilidade do casal sentar junto? Então, isso aqui, praticamente, né? São os casos possíveis, sendo as 4 pessoas, independente de ter um casal ou não, sendo os casos totais, né? E aqui o casal sentar junto, os casos favoráveis, certo? Então, como é que eu calcularia os casos possíveis? Bem, essas 4 pessoas vão sentar num banco de jardim com 4 lugares. Eu tenho lá todas as características de uma permutação simples. Então, é só fazer 4 fatorial que dá 24, ok. Então, eu calculei os casos totais. Eu quero a probabilidade do casal se sentar junto. Aqui com uma relaçãozinha de proximidade. A gente sabe que relação de proximidade divide em casos. Então, como é que fica o meu caso favorável? Primeiro caso, eu considerando aqui o casal AB sentando junto, a pessoa C e a pessoa D sentando cada um no seu espaço, e aí eu fico aqui com 3 caixinhas, permutação de 3, que é 3 fatorial, que dá 6. E aí, qual seria o segundo caso? Decidir em que ordem o AB vai sentar, que a gente sabe que é AB ou BA. Permutação de 2, 2 fatorial, que é 2. Como é que eu junto isso? Princípio multiplicativo, porque a gente vai organizar essas 4 pessoas simultaneamente. 6 vezes 2, 12. E aí sim eu monto a probabilidade. 12 sobre 24, certo? Favoráveis sobre possíveis. Posso simplificar em cima e embaixo por 12, que dá 1/2, que é a fração irredutível, 0,5 a unitária, 50% a percentual. Observe que é muito mais comum numa prova de Enem, por exemplo, cair uma questão de probabilidade do que de análise combinatória, porque aqui eu consigo cobrar meio que 2 problemas de análise combinatória num só. Quando eu faço os casos possíveis, né, eu estaria cobrando um problema de permutação simples, sem nenhuma outra relação combinatória associada, e nos casos favoráveis eu tenho a relação combinatória de proximidade. Então, eles conseguem meio que fazer 2 problemas de análise combinatória em um só. Então, às vezes, tem muitas questões de probabilidade e quase nenhuma de análise combinatória. Por quê? Porque eu preciso saber análise combinatória para resolver probabilidade, tá? É um pré-requisito total para conseguir resolver as questões de probabilidade, certo? A não ser que seja aquela de decisão simples, que aí é moleza. Se não for uma decisão simples, fica bem difícil de você resolver sem análise combinatória. Questão 8.
Em um torneio de futsal, foram disputadas 7 partidas. Qual é a probabilidade desse time obter 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas? Muito bem. Eu acho essa questão difícil, tá? Às vezes eu tenho que parar e pensar um milhão de vezes até eu me situar aqui, como é que eu vou resolver ela. Não a segunda parte, a primeira parte. Dessa aqui das 7 partidas. Eu fico perdida toda vez que olho para ela aqui, quanto que eu vou fazer nisso? Bem, então, eu tenho 7 partidas, né? Como é que eu resolveria esse espaço amostral? Desta forma, tá? Primeira partida, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima partida. Para cada partida, eu tenho 3 opções, olha. Vitória, empate e derrota, tá? Então, para cada uma delas, eu tenho 3 possibilidades. Quando eu multiplicar isso tudo, dá 2.187. Agora, os casos favoráveis, que é eu obter 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, é fácil, né? Vou escrever dessa forma aqui, ó, VVV, DDD, a gente enxerga que isso aqui é uma permutação com repetição, né? É quase que um anagrama com repetição. E aí, são 7 partidas, 3 repetições de vitórias, 2 de empate e 2 de derrota. Joga na fórmula, 3 é maior do que 2, então a gente abre o 7 até chegar a 3 para poder cortar. Os outros 2 eu resolvi, que 2 vezes 1 é 2 mesmo, e 2 vezes 2 dá 4, né? Então eu eliminei o 4. Aí aqui dá 30 vezes 7, 210, certo? E aí cheguei aqui nesse resultado. Esses são os favoráveis, esses são os possíveis, e aí eu vou montar a minha probabilidade, que é favorável sobre o possível. Vendo aqui, ó, se eu colocar isso aqui, talvez você fique meio perdido de não saber simplificar essa questão. Então, como é que a gente faz, né? Aqui sobrou 7 vezes 6 vezes 5, poderia colocar a conta dos fatores que sobraram. Esse 2.187 é 3 elevado a 7, pode colocar aqui esse produto, né, desses 7, 3. E poderia ver que a única coisa que você consegue simplificar aqui é um 6 com um 3, sendo que 6 dividido por 3 dá 2. E aí 2 vezes 5, 10, 10 vezes 7, 70, e sobra o 3 elevado a 6, né? Que é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, vezes 3, 729. Então, a fração irredutível, ela é 70 sobre 729. Dividiu da 0,096, aqui com certeza tem reticências, que eu esqueci de colocar, dízimo periódica, que dá aproximadamente 9,6%, tá bom? Então, eu acho essa questão particularmente difícil. E aqui já entrou uma questão, misturou, né? Principalmente quando mistura 2 métodos de contagem. Aqui foi tudo permutação. Aqui teve um princípio fundamental da contagem com um caso de permutação com repetição. Eu acho uma questão um pouco mais difícil, porque normalmente eles acabam ficando num método só, né? E aqui não foi o caso dessa questão. Questão 9. Considere todos os números diferentes que obtemos reagrupando os algarismos do número 718.844. Qual é a probabilidade em um sorteio eu retirar um número que comece e termine por 8? Bem, essa primeira parte é também aquela clássica, né? De permutação com repetição. Que a gente faz como, né? Aqui eu tenho 6 números com 2 repetições de 8 e 2 repetições de 4. Então, permutação de 6, 2, 2, né? Substitui, e aí são iguais, vou abrir até 2 mesmo para cancelar um dos dois, o outro 2 fatorial 2 vezes 1, 2, que eu posso simplificar aqui, por exemplo, por 3. Aí aqui eu tenho 3 vezes 3, 9, aqui é 20, 9 vezes 20, 180. Tá bom? Então, os casos possíveis, 180. E o favorável? O favorável é aquele que começa e termina por 8. Quando eu faço isso, eu coloco aqui o 8 no começo e o 8 no final. Lembra que eu fixo... não coloquei aqui, eu achei que tivesse colocado. Quando eu tô com... Falei, 8 é um número. 8 é um número, ó, tem posicionamento fixo, certo?
Ele começa e termina por 8. Então, isso aqui vira uma possibilidade, aqui vira uma possibilidade, porque ele fixou aqueles valores. Sobra 7.144 para permutar. Ainda assim, aqui tem 2 números com repetição, então seria a permutação dos 4 números que sobraram, 2 a 2. Esse 1 vai sumir, porque é um elemento neutro da multiplicação. Então, fica 4 fatorial sobre 2 fatorial, só tenho 2 mesmo, abra até chegar a 2, cortou, sobra 4 vezes 3, 12. E aí eu monto os favoráveis sobre os possíveis, 12 sobre 180, que dá para simplificar, inclusive, por 12, para me dar a fração irredutível, que provavelmente é que está na sua prova, 1/15, a unitária ou a percentual aqui aproximada. E eu fui aproximando de diversas formas, sem casa decimal, com uma casa decimal, com 2 casas decimais. Depois vocês olham aí essas formas de aproximação, tá? Conferem, se tiver dúvida, me pergunta. Já que não é questão de porcentagem de probabilidade. Questão 10, 5 pessoas, dentre elas 2 irmãos, vão se sentar ao redor de uma mesa circular. Então, eu tenho 5 pessoas para se sentar em volta de uma mesa circular. Mesa circular, a gente já sabe que é permutação circular, não precisa nem raciocinar, né? Ele quer qual a probabilidade que os irmãos sentem juntos, e aqui qual a probabilidade que os irmãos sentem separados. Eu já vou fazer uma observação, que a gente já, depois de quinta-feira, na terça, a gente já vai ver esse tipo de propriedade. Hoje já dá para dar uma adiantadinha, uma palhinha em relação a eventos complementares. Muito bem. O que a gente tem aqui, né? De casos possíveis. A fórmula da permutação circular é o n menos 1 fatorial, né? Vocês se lembram. Então, se eu tenho 5 pessoas, é só fazer 5 menos 1, que dá 4. 4 fatorial é 24. E aí, eu tenho, genericamente, 5 pessoas, independente de 2 serem irmãos ou não, de quais são as possibilidades dessas 5 pessoas sentarem em torno dessa mesa circular, tá? Que são os casos possíveis. Agora, ele quer a probabilidade que os irmãos sentem juntos. Aqui eu tenho uma relação de proximidade. A relação de proximidade juntos faz você separar isso aqui em casos. Então, eu já sei que no favorável, o caso 1, chamei aqui os irmãos de AB, e aí vai ter a pessoa C, a pessoa D e a pessoa E, compondo as 5 pessoas. Só que quantas caixinhas eu tenho? 4. Então, essas 4 caixinhas vão ficar em torno da mesa circular, né? Então, é permutação de 4, permutação circular de 4, que eu posso fazer aqui 4 menos 1, que dá 3 fatorial, que é 6. 6 possibilidades. Qual seria o segundo caso? Eu verificar como é que o AB fica. AB fica de forma linear AB ou BA, tá? Sempre o segundo caso na permutação circular é sempre linear. Isso vocês já viram também nas aulas anteriores, tá? De análise combinatória. Então, como eu vou organizar todas essas 5 pessoas simultaneamente, relacionado ao princípio multiplicativo, 6 vezes 2, 12. E aí, vou montar a probabilidade, favoráveis sobre possíveis, 12 sobre 24, que eu posso simplificar por 12, que vai dar meio, 0,5 ou 50%. E separados? Bem, separado também é uma relação de proximidade, em que eu separo em casos, mas eu conto pelo complementar, né? Aí o evento complementar já aparecendo aqui, né? Que a gente meio que adianta complementar. Muito bem. E aí, como é que a gente faz isso? Contando pelo complementar. Eu pego lá o total, que é 24, e excluo a quantidade do que fica juntos, 12. E aí, quando eu faço 24 menos 12, dá 12. Certo? E aí, acaba que a probabilidade é a mesma, 50%. Quando eu tenho que junto é o complementar, né? O evento complementar de ficar separado, ou seja, a interseção é vazia, separado, tá? Quando eu somar essas probabilidades, e aí vamos pensar nas percentuais logo, quando eu somo 50% com 50%, tem que dar quanto? 100%. Isso seria não exatamente 50%, poderia ser 40% e 60%,
a soma tem que dar sempre 100%. Se for fracionário ou unitário, a soma tem que sempre dar 1, tá? Porque são eventos opostos, que a gente chama de complementares, tá? Ficar junto ou separado são eventos complementares e a gente vai definir direitinho, relembrar. Eu já fiz essa definição em análise combinatória, eu vou fazer de novo, tá? E sempre a probabilidade tem que dar 1, somatório, né? Desses eventos complementares sempre dá 1, ok? Já dando uma adiantadinha no conteúdo. Questão 11. Você escolher 3 pontos da circunferência a seguir, qual é a probabilidade que se forme o triângulo ABC? Eu vou formar aqui o triângulo ABC para a gente enxergar algumas coisas. Finge que é uma reta, tá? E aqui eu tenho o triângulo ABC. Muito bem. Primeira coisa, por que é uma questão de combinação? Porque o AB e o BA, eles são exatamente o mesmo, ele é o mesmo segmento. São não, ele é o mesmo segmento. AB e BA é o mesmo segmento. BC e CB é o mesmo segmento. AC e CA é o mesmo segmento. Então, se eu estou trocando a ordem dos elementos e não estou criando uma nova possibilidade, a gente sabe que é um caso de combinação. Então, qualquer questão de polígono, de formar polígono, é questão de combinação. E aí eu tenho quantos pontos nessa circunferência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos nessa circunferência, que eu vou usar quantos para formar um triângulo? 1, 2, 3, certo? Então, eu tenho lá nos casos possíveis em que, considerando qualquer triângulo, inclusive, por exemplo, o GFE, tá? Esse triângulo aqui também seria um triângulo que eu poderia formar usando 3 pontos da circunferência, tá? Porque eu estou escolhendo 3 pontos da circunferência para formar um triângulo. E ele quer a probabilidade de que seja exatamente o triângulo ABC. Então, num primeiro momento, para eu descobrir quantos triângulos existem, são possíveis serem formados dentro dessa circunferência, eu faço a combinação desses 7 pontos, 3 a 3, porque eu uso 3 pontos para fazer um triângulo. E aí, joguei aqui na fórmula, NP, N menos P, e fiz aqui a conta, né? 7 menos 3, 4. 4 é maior do que 3. Abro o 7 até chegar a 4, cortei. O 3 fatorial aqui eu resolvi. 3 fatorial é 6. Para poder cortar com esse 6 aqui de cima, sobra 7 vezes 5, 35. E os casos favoráveis, formar o triângulo ABC é um triângulo, tá? Não tem conta para ser feita aqui, tá? Um triângulo só. Então, os casos favoráveis são 1, os possíveis 35, e a probabilidade é 1, 35 avos, e parte unitária, né, forma unitária, e aproximadamente aqui o valor percentual, tá bom? Então, todas as questões de segmentos, de polígonos, são questões de combinação. Fiquem alerta nos sistemas híbridos, que nem tudo vai ter conta em cima e embaixo, não, hein? Muito cuidado, porque a gente às vezes acha, tá fácil demais. Às vezes tem questão que é fácil demais. Não procure chifre em cabeça de cavalo, tá? Tem questão que é fácil, ponto e acabou. Não vai ficar complicando e inventando e achando que você não sabe resolver a questão. Questão 12 e última. Um ônibus de excursão com 20 brasileiros e 6 estrangeiros é parado pela Polícia Federal de Foz do Iguaçu para vistoria de bagagem. O funcionário escolhe ao acaso 3 passageiros para terem as malas revistadas. Qual é a probabilidade de que todos sejam brasileiros? Então, eu tenho aqui, 26 pessoas, que é 20 brasileiros e 6 estrangeiros, que são parados pela Polícia Federal de Foz do Iguaçu para vistoria de bagagem. Um funcionário vai escolher 3 passageiros, está na fase de que, da escolha, a gente já sabe que é a combinação, para ter a mala revistada, qual a probabilidade de que todos sejam brasileiros? Então, isso aqui é o meu favorável. Os 26, em que eu vou escolher 3 decisões para tomar, quem serão os 3 passageiros, são os meus casos possíveis.
Então, vou lá, ó, a combinação das 26 pessoas 3 a 3, nos casos possíveis, já que é uma escolha, e aí vou substituir, né? N, P, N menos P, aqui deu 23. 23 é maior do que 3, abriu 26 até chegar ao 23 para eu poder cortar. O 3 fatorial eu já substituí pelo valor dele, que é 6, para poder simplificar aqui, ó. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 25 dá 100, e 100 vezes 26 dá 2.600. Olha que conta fácil, apesar de ser grande, né? Parecia que ia ficar enorme. E nos casos favoráveis? Bem, nos casos favoráveis, eu tenho, se eu quero apenas brasileiros, eu não posso tirar brasileiros de estrangeiros. Eu só posso tirar brasileiros de brasileiros. Então, vou fazer uma combinação de 20, já que eu só tenho 20 brasileiros, 3 a 3 também, tá? Considerando que todos os 3 passageiros são brasileiros. Então, N, P, N menos P. Aqui dá 17, 17 maior que 3. Eu esqueci de substituir aqui 17, mas também vai ser cortado, não teria nenhum problema. 3 fatorial substituir por 6, para eu poder simplificar aqui. 18 dividido por 3, por 6, dá 3. E aí fiz lá 60 vezes 19, que dá 1.140. E como é que eu monto a probabilidade? Favoráveis sobre possíveis, tá bom? De novo, né? Eu poderia, para eu chegar nesse 57 sobre 130, a simplificação até que é fácil. Simplifiquei por 10, que é cortar o zero, e depois simplifiquei por 2, tá? Dá 57 sobre 130. Não, 57 não é número primo, ele é divisível por 3, que 5 mais 7 dá 12, mas 130 não é divisível por 3. Eles precisam ter divisores comuns para ter para eu continuar simplificando, tá? Então, eu paro aqui. Essa é a minha fração irredutível. Forma unitária e forma percentual, tá bom? E aí vem o exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para vocês resolverem assim que possível, tá bom? Aí a gente também vai fazer da mesma forma, deixar para corrigir tudo como revisão lá no final, e dar tempo para que vocês se atualizem e vão resolvendo devagarinho as questões de análise combinatória. Combinado? E aí, até a próxima aula, a gente vai continuar os exemplinhos, então, ainda numa aula com mais exercícios. E aí fecha a probabilidade simples na quinta-feira. Combinado? Um beijo, até a próxima.